A você que acompanha o perfil da Omar Bialas, a você que acompanha a página Bialas Opções, a nossa saudação muito especial. Estamos iniciando um trabalho novamente aqui junto à Prefeitura Municipal de São Paulo das Missões. E a convidada de hoje, e eu agradeço, a Kelly Soares, secretária de Desenvolvimento Social e Pessoa Idosa. Kelly, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Bialas, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui hoje, podendo falar um pouco sobre a Secretaria de Desenvolvimento Social e da Pessoa Idosa aqui do município de São Paulo das Missões, conhecida por Secretaria da Assistência, pelo CRAS, pelas ações com os idosos. Então, mostrar para a população paulistana os projetos, as ações que estão sendo feitas durante esse ano. Você usou o termo projetos, isso me interessa muito e claro que a população idosa, principalmente, também. O que é que nós poderemos citar que está em andamento e o que está por vir? Assim, ó, Bialas, hoje nós somos uma secretaria, uma das poucas que tem o departamento da pessoa idosa. Hoje à frente a Elaine Schwartz, que desenvolve um belíssimo trabalho, né, junto com a equipe, no qual a gente desenvolve vários trabalhos e principalmente em parceria com o nosso Conselho da Pessoa Idosa, que também a gente tem muito orgulho de ter esse conselho ativo em nome do presidente Gervásio Klock, que é um conselho referência, né, para os demais municípios, pois a gente desenvolve atividades como a ginástica. Até nós temos hoje 10 grupos de ginástica, nós temos a prática do câmbio com 2 associações e estamos articulando para o câmbio se tornar um esporte mais praticado no município. Nós temos ações que a gente auxilia e dá o suporte dos bailinhos, a participação dos bailinhos, né? De que forma é essa participação dos bailinhos, digamos? Assim, ó, hoje o município ele dispõe de transporte, né? A gente tem essa disponibilidade de transporte, no qual o munícipe, né, que gostaria de participar, ele tem o transporte gratuito, né, até os eventos. Não só dentro do município, que hoje nós somos muito organizados, e isso é uma organização que a terceira idade, junto com os idosos, ajuda. E nós temos hoje 8 grupos, né? E aí acontecem essas integrações e dentro do município e fora. E o município, a secretaria, então, disponibiliza então, essa ajuda de custo, né, através do transporte. Porque a gente sabe, né, Bialas, que para o idoso a gente tem que promover uma qualidade de vida. Né? O idoso precisa ser ativo, buscar a integração social, a saúde através de atividades. Também temos, Biala, já foi colocado aqui pelo nosso vice-prefeito, nosso prefeito Oberdan, a nossa tão sonhada e idealizada ILPI. Né? Então, há 2 semanas atrás foi encaminhada toda a documentação e estamos aguardando o governo do estado repassar o valor para começar a obra. O que é isso? A ILPI, então, é o Instituto de Longa Permanência para Idosos, né? Entendi. Então, que é para os nossos idosos hoje, que não possuem nenhum vínculo familiar ou vínculos que não, vamos dizer assim, estão, não é o termo correto, mas destabilizados, né? E eles hoje precisam de uma instituição para ficar. Hoje o município já possui 4 idosos, estamos, então, já, todos esses idosos que estão em LPI e municípios vizinhos, nós vamos trazer para São Paulo das Missões, voltar a ter esse vínculo com o município que é deles, né? E promover também, junto com essa LPI, o desenvolvimento econômico do nosso município. Por quê? Porque trazendo uma instituição vai precisar de mão de obra, vai precisar de profissionais, e isso não só movimenta a questão da política da pessoa idosa, mas todo o município, que é muito orgulho para nós. Porque, assim, Belas, quando nós enfrentamos nós temos muita dificuldade de achar esses lares. E, geralmente, são lares fora do município. Então, deslocamento, tirar nossos munícipes desse âmbito familiar, do convívio da comunidade, onde ele se criou, onde ele teve a sua vida, né? Então, assim, nós estamos a passos largos de concretizar um grande investimento para o município, que vamos com certeza estar colhendo os frutos futuros e frutos permanentes, e dando qualidade de vida para o nosso idoso. Então, nós temos esses 2 viés,
que é o viés do idoso ativo, manter o idoso ativo, proporcionar atividades, não só o bailinho, a ginástica, as palestras, essas ações que a gente faz, né? A gente sempre busca o idoso para nós, e também temos aquele idoso que, por violação de direito, que a gente chama, não tenha o familiar ou que não possa mais conviver com esse familiar, a gente possa estar colocando junto a estrutura no município. Bom, secretária, esse trabalho todo, esses projetos aqui, evidentemente que o pessoal que está lá nos assistindo, nos ouvindo, deve estar muito feliz da vida, porque essa ambição, essa visibilidade de não só dos projetos que passaram, dos projetos que estão acontecendo, mas um futuro ali, porque evidentemente que daqui a pouco a população idosa vai aumentar. Sim, E sim. que é bom que aumente. Isso. Que bom. Então tem que ter um preparo antecipado já. Com certeza. Sabendo, eu tenho certeza que vocês já sabem quantos estão na faixa dos 60, 70, 70, 80, se é alguma coisa nesse sentido. E daqui a pouco aqueles 50 que estão chegando lá vão precisar também desse apoio, vão precisar também desse comodismo para poder permanecer aqui na Terra, né? Isso é uma visão que o governo Oberdan e Moacir trouxeram quando criaram a secretaria, e agora o governo Oberdan e Roque continuam esse trabalho, porque, assim, eu sempre digo, nós estamos plantando sementes para colher no futuro. Queremos, sim, Bialas, com todo respeito, envelhecer com saúde, envelhecer ativamente, e que a gente possa ter estruturas dentro do nosso município que competem, que nós conseguimos ter e proporcionar isso aos nossos idosos, porque todo mundo um dia chega lá. Mas também não só ficar apenas um amigo do idoso, fazer ações. E é isso que hoje o governo, né, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Pessoa Idosa, está fazendo. Porque sim, nós temos hoje uma parcela grande de idosos, né, a tendência é aumentar, então nós temos que ter essa visão global. O idoso aquele ativo, promover a qualidade de vida, o idoso que precisa dos cuidados, então a gente tem parceria com a saúde, a gente tem parceria com as outras secretarias para promover essas ações, para a gente englobar toda e qualquer necessidade. Estamos construindo, né? Como toda política pública, ela é uma construção. Então, a gente aos poucos vai construindo para poder atender. Mas também só acontece por nós ter a sociedade também está apoiando os projetos, um conselho muito forte, que é hoje, eu friso bastante o Conselho da Pessoa Idosa, nós temos nosso fundo, nós temos essa estrutura que nos ajuda a conseguir esses recursos, conseguir os projetos, porque existe uma organização. Tanto o governo do estado quanto o governo federal, para conseguir esses recursos, precisa ter uma organização. E que, de fato, a gente, o município, está muito bem organizado, pois existe a parceria entre a administração e existe a parceria entre comunidade e sociedade civil, que é através do Conselho da Pessoa Idosa. Precisa de um CNPJ e precisa do andamento do processo todo, senão vai aonde, né? Um fundo, tudo. Então, isso hoje o município, ele já é exemplo a muitos municípios das gestões. Né? Tá. Com relação a idosos, questão de números, não vou te pedir números exatos, que é meio complicada a situação, mas hoje, São Paulo Missões, qual é o percentual da população, ou quantos idosos mais ou menos nós temos hoje no município, e há um período, digamos, de 5 anos? Quais são as probabilidades? Bom, hoje o município já está no índice do governo, numa previsão do governo do estado para 5 anos. Assim como não só São Paulo das Missões, mas municípios vizinhos, nós estamos hoje batendo nos 30%. Então, nós já estamos 5 anos já adiantado na questão da população idosa, né? Mas a previsão é que chegue em 5 anos a uns 35% a 40%. Mas, assim, Bialas, existe esse cuidado, então, para essa previsão, a gente, como agente político, né, é uma preocupação do governo Oberdan e Roque, em promover essas ações e concretizar as políticas, né? Não fazer projetos que têm início, meio e fim, mas programas que ficam e que terão segmentos, que no momento que a gente não estiver mais à frente, possa seguir e com certeza melhorar. Poderão ser melhorados, com mas certeza. Eles existem, já existem, isso é muito legal, muito bacana. Vou ser chato contigo um pouquinho, Keren. Senta um pouquinho mais próximo aqui, para que nós possamos ficar. Se bem que eu ocupo muito espaço eu aqui, também. Né? Mas o bate-papo tá legal. E questão que eu estava agora perguntando sobre idosos, a questão de proximidade de 5 anos e tal. A sua equipe, profissionais dessa área, como é que está? Está contento? Exige uma certa responsabilidade muito grande, porque
Tratar de uma pessoa idosa não é tratar de um jovem, Não. não é tratar de qualquer pessoa de uma idade inferior. Ele precisa de uma atenção especial, sendo física, sendo psicológica, enfim. O que é que nós temos hoje? Assim, ó, eu sempre digo, o idoso, ele traz toda uma vivência, uma bagagem, né? E é muito bom ter esse contato, que eles são a nossa história, né? Nosso passado, mas também nosso futuro. Então, hoje a equipe, a gente está em formação, nós estamos articulando para conseguir mais profissionais, mas nós temos uma responsável hoje, que é a Elaine, que é a coordenadora da pessoa idosa. Temos um profissional contratado, que é um educador físico para as atividades, que não se limita só à ginástica, mas em sim a interação social, as atividades lúdicas, brincadeiras, enfim, porque nós também precisamos trabalhar a nossa mente, né? Então, O isso também é físico e o mental, o né? físico e o mental. Temos, então, a assistente social hoje, que também trabalha essas questões em grupos, trabalha a questão principalmente quando acontece alguma denúncia, quando precisa alguma orientação, né? Então é feito então com a assistente social. Eu tenho uma oficial administrativa para a parte, né, burocrática também, questão de cadastros também, o cadastro único, toda essa parte que depois a gente vai comentar um pouco. Claro. Temos uma oficineira hoje para fazer essas atividades, temos uma psicóloga contratada que faz também acompanhamentos, principalmente em grupos. E aí eu também tenho uma assessora, né, que faz, então, toda a parte do resguardo ali, e auxilia, a gente sempre diz, a gente tem 1001 utilidades, né, 1001 funções, porque... O bom bombril. O bom bombril. Pelo fato também, né, Bialas, nós somos municípios pequenos, a estrutura administrativa também não é as maiores, com certeza, como administradores, como a gente sempre comenta com o prefeito Oberdan, a gente gostaria de ter vários outros profissionais, mas a nossa realidade também financeira, a nossa realidade de estrutura não permite. Então a gente se doa, né? E isso, Tem que se adequar ao sistema, não adianta, né? Isso. E a gente se doa e a gente faz da melhor forma possível com que a gente tem o bom trabalho. Por quê, Bialas? Agora passando já para a estrutura de CRAS, para atendimentos que é feito no CRAS. A gente não só atende a pessoa idosa, a gente tem o CRAS, que é o Centro de Referência, então, de Assistência Social. E hoje nós tivemos que nos mudar, porque nós fomos contemplados então, com uma reforma. Então, o prédio está passando por uma reforma, nós se deslocamos, então, voltamos, a gente chama para o antigo CRAS, no qual ali a gente desenvolve as atividades, né, que é principalmente o cadastro único, que é hoje a porta de entradas, é um programa do governo federal, por ser a porta de entrada dos programas sociais do governo, que é principalmente hoje que as pessoas conhecem, que é o Bolsa Família. Então, e a gente tem então nossa assistente social, temos a nossa digitadora oficial administrativa lá, que estão sempre a postos, né, no atendimento do cadastro único, também ao Bolsa Família, porque é um benefício social do governo federal, então a gente realiza essa manutenção e esse atendimento então, nos municípios, assim como os demais, e a gente faz os grupos. E lá no CRAS, Vialas, a gente atende crianças, adolescentes, os adultos, vamos dizer assim, as senhoras de meia idade, né? Então, a gente está sempre, nós temos atividades de segunda a sexta-feira, diretamente e indiretamente. O que seria? Tanto no CRAS, a estrutura física do CRAS, quanto nas comunidades. Então, a gente atende, basicamente, os públicos desde gestante até os idosos, e muita parceria com as secretarias, né? A gente tem a parceria muito grande com a educação, com a saúde, agricultura, enfim, toda a administração política, né? Ele engloba como um todo, né? É desenvolvimento social. Exato, então, a gente precisa ter essas parcerias, e a gente tem uma equipe muito boa fora, intersetorial muito boa. A gente, como secretários, articula ações com as equipes entre secretarias. Então, a gente participa basicamente de toda a estrutura administrativa, né, de toda a política administrativa do município. Só a fins de conhecimento, hoje, indiretamente e diretamente, o CRAS, na verdade, o Desenvolvimento Social, a Secretaria de Desenvolvimento Social da Pessoa Idosa, tem, assim, um índice de 300, 400 pessoas semanais. E daí tem visita domiciliar que a gente faz, tem as visitas do cadastro único, que hoje é lei, e teve um embate, né? Pouco tempo atrás eu estive na Câmara explicando isso, pois eu sempre coloco, a população precisa entender que políticas públicas de governo federal, elas vêm de cima para baixo, e a gente é um agente que tem que cumprir. Então, aquela pessoa que está lá cumprindo o seu papel, o seu serviço, com certeza ela está fazendo o que a lei exige.
né? E aí a gente sempre pede à comunidade paulistana que tenha esse entendimento, que nos recebam, que falam as informações coerentes, corretas, porque hoje, né, Biala, se tu pega o celular, aparece a vida da pessoa. E Está tudo ali, né? E o governo, através da Receita Federal, tudo. melhor do que nós, né? Então, isso é muito importante frisar. E todas as falas que eu falo, eu friso. Ninguém está lá para monitorar, para fazer fiscalização. Não. Nós estamos cumprindo uma lei do governo federal que exige que dentro dos municípios tenha essa visita domiciliar para, de fato, eles, vamos dizer assim, comprovar, através das próprias declarações da pessoa que fez lá o cadastro único, que são coerentes com a realidade. Então, assim, é uma política bem desafiadora, né? Mas muito encantadora, porque a gente tem esse contato com a população. Como agente político e políticas públicas, nem tudo, né, Biela, a gente consegue sanar ou tentar resolver, mas sempre a gente está à disposição. Isso eu quero deixar bem claro, toda a equipe da assistência social, da pessoa idosa, enfim, do CRAS, que a gente é conhecido aqui carinhosamente, ela sempre está à disposição para auxiliar, dentro sempre da lei. Porque, acima de tudo, a gente é agente, a gente tem responsabilidades e nós vamos responder tanto quanto a população. E que muito foge do encargo municipal, aquilo que você falou, vai para estadual, vai para federal, vem de cima para baixo as leis e você vai ter que cumprir. Muitas vezes, e eu já acompanhei outras oportunidades também, e eu não falo só de São Paulo das Missões, como um todo, as pessoas, mas aquela secretária fez isso, aquela fez isso, aquele prefeito fez isso. Não é, o pessoal tem que cumprir determinações que vêm a nível superior. E aí, muitas vezes, vale aquilo que estava nos cadastros, tudo aquilo. Então, interessante que as pessoas tenham lealdade na hora de responder qualquer questionário da vida pessoal, porque daqui a pouquinho você vai precisar e não vai ter condições, né? Devido a alguma coisa que ali no passado recente esteve errado. É bem isso. Kelly, que bom que você está muito bem empregada, está trabalhando bastante, porque caso contrário, sei não se eu estaria de locutor ainda, viu? Essa menina fala pra caramba, mas fala, eu gosto de ouvir porque fala com conhecimento, né? Não fica procurando palavras para encaixar nas frases, isso é muito bacana, muito bom. Cara, a questão, eu sei que o teu trabalho, eu imagino, aliás, não sei, mas eu imagino que o teu trabalho não se limita só dentro de uma sala entre quatro paredes. Não. Eu imagino você andando, botando perna para lá, para cá. Como que você analisa a questão da sociedade como um todo ao em volta de uma terceira idade? Porque a nossa taxa de natalidade ela baixou muito. Sim. Os idosos, nós estamos ficando cada vez mais longínquos. Que bom. Sim. Como é que está como é que você analisa essa questão da sociedade como um todo em prol da terceira idade? Essa integração, como é que você vê isso aí? A exemplo, então, do município, a gente sempre gosta a gente ama o nosso cantão suíço, pois a comunidade, a sociedade, toda a economia também, eles estão voltados, assim, ao atendimento à pessoa idosa. Como eu lhe disse, eles estão se reorganizando, né, se moldando ao novo público que está vindo, e essa realidade, não que o jovem não seja importante, muito pelo contrário, sim, nós precisamos fomentar ainda mais, e depois eu também quero colocar uma que nós estamos fazendo, né, outras políticas, mas a tendência, sim, a nossa comunidade ser idosa, e eu vejo que as comunidades estão abraçando, porque as estruturas hoje, vamos pegar o nosso município, eu acredito que hoje o município passa de mais de 20 comunidades, eu não vou saber bem que umas se reduziram, enfim, mas todas hoje têm algum clube, alguma organização, e não tem, e isso a gente conversa muito, nenhuma comunidade que não tenha a estrutura, vamos dizer assim, de organização, né, dentro, a diretoria. Uma diretoria. A diretoria não tem idoso. Precisa ter idoso, não vai ter gente suficiente, além da experiência. Isso, a experiência, instigar, também mostrar para o jovem que sim, viver em comunidade é importante, porque nosso município é de comunidades, né? Nosso município é basicamente, vamos dizer assim, o rural, né, sua economia e tudo, mas a estrutura organizacional das comunidades é importante e nós temos muito esse idoso. Mas, em contrapartida, Bialas, nós hoje também temos essa preocupação com o nosso jovem. Né? O nosso jovem que vem lá do interior, vem para a cidade estudar, vem querer trabalhar, e nós temos que ajudar a organizar, ajudar a fomentar
nossa E sociedade, de nossa repente ele economia. está sendo um pouco carente em casa com relação às informações, sobrecarrega o setor público. Isso. Tentar fazer com que essa criança, logo, logo, ou esse adolescente, aceite de boa, se bem que a grande maioria já aceita, vem de Sim, berço, isso. né? Vem de berço. Mas há alguns resistentes. Talvez alguma questão de, aquele velho, aquela velha. Não, espera aí. Também. Né? Educadamente, Uhum. tentar introduzir nele, na mentalidade dele, essa possibilidade real de convivência posterior. Sim, Né? tanta convivência, Ele né? está com 10, 12 anos hoje, amanhã ele vai estar com. A gente analisou, fez um diagnóstico de Sim, 5 anos. Está com 10 hoje, daqui 10 anos ele está sim, com 20. E nós vamos estar com que idade? bem Hoje isso. ele convive com nós de boa, assim, tranquilo, mas e depois? Isso. Né? Como que vocês trabalham essa questão também? Assim, ó, a gente tem os grupos de criança hoje, adolescentes, a gente trabalha temas específicos, né? Dentro da política da assistência social, ela tem, vamos dizer assim, ações que a gente precisa trabalhar, como Maio Laranja, como o Junho Violeta, Agosto Lilás. Então, a gente sempre tenta introduzir. Tanto que no Agosto Lilás, que é um mês dedicado ao combate contra a violência contra a mulher, a gente fez uma ação em que fez a integração entre jovens, né, e senhoras de idade, numa palestra. E isso a gente precisa fomentar, ter esse convívio, né, e também ter esse olhar para o jovem, né, para a criança, para o adolescente, para que ele possa estar instituído numa comunidade, numa sociedade, que ele tenha essa visão de cuidado, de respeito, né? E eu vejo assim que São Paulo das Missões tem ainda por ser um município de porte pequeno, um município mais conservador em questão de famílias, isso é muito importante, né? A gente trabalhar famílias, e por isso que o município hoje se preocupa desde da gestante, né, até o idoso. Então, a gente tem políticas como o PIN, que é a Primeira Infância Melhor, que a gente trabalha intersetorial. Nós, Que então, esteja temos... presente na cultura da sociedade como um todo, como um né? todo. Então, assim, ó, é importante, né? E a gente vê que a gente está construindo políticas. A gente tem, agora em outubro, então, para encerrar a questão do idoso, nós temos o mês do idoso. E, assim, junto com o conselho, a gente fez várias atividades. E nós temos um projeto, até o nosso slogan da secretaria, que é Unindo Gerações, no qual a gente vai, nesse mês em especial, a gente une literalmente gerações. A proposta é unir crianças com idosos. A gente vai em escolas, porque a gente tem essa parceria entre a Secretaria da Educação, e a gente promove atividades. Né? Ano passado a gente foi na Lavina, esse ano nós vamos uma escola interior, né? Esse ano nós vamos na Pinheiro Machado, na São José, promover essa integração entre idoso e crianças, entre o passado e o presente, e que ambos vão ser o futuro, vão construir nosso futuro. Então, nós temos esse projeto, é um mês que a gente vai dedicar bastante atividades, né? O dia do idoso é dia 1º de outubro, então nós vamos ter nossa abertura das ações de 1º de outubro, mas no decorrer do mês a gente vai estar fazendo várias ações, né? Para que a população também veja, né, e participe também dessas ações tão importantes que é promover, sim, a saúde, a educação, a assistência do município, em especial, então, agora no mês do idoso. Claro que também no mês do idoso tem o Dia das Crianças, então dia 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, é o Dia das Crianças, nossa padroeira, então nós vamos estar trabalhando, nós temos a nossa caminhada, né, a Romaria, dia 12, que vai acontecer, ela já é tradicional, né, com o apoio da administração municipal, no qual a gente faz essa caminhada até o oratório, que hoje é o nosso símbolo também, nosso símbolo turístico, né, nosso ponto turístico, religioso e conhecido já regionalmente, né, e também já está dentro da FECTIS, que é a Federação Estadual, né, da Terceira Idade, ela já está essa programação como um evento oficial. Então, a gente vai construindo ações locais em ações que vão ser também destaque no Estado, né? Claro, E, claro. e esse mês de outubro eu sempre brinco que é bastante tumultuado, mas é de suma importância. Não só temos a caminhada, o mês do idoso, mas também que a gente é parceiro da saúde, que é o mês do Outubro Rosa, né? Então, é prevenção ao câncer de mama, mas não só o câncer de mama, há outras doenças, especialmente para a mulher. Então, dia 8, né, um evento em parceria com o Gabinete das Primeiras Damas, né, a primeira-dama Adriana, a segunda-dama Carmen, a Secretaria de Saúde, em nome da Jennifer, que é a coordenadora de saúde preventiva,
e a administração, como um todo, vai estar promovendo, então, um encontro, uma palestra, né? Eu só anotei os nomes aqui, então, com o doutor Adriano e a doutora Patrícia, e eles são especialistas na área de oncologia, e a Patrícia, né? E o doutor Adriano, então, a questão masto, né? Então, vai ser no dia 8, fazer um convite já especial a toda a comunidade paulistana, regional, né? E dia 8, a partir das 19 horas, lá no pavilhão 3, nós vamos estar, então, com essa belíssima palestra, importante palestra, com esses dois magníficos profissionais, no qual vão estar trazendo informações, uma conversa leve, uma dinâmica, né, para a conscientização da saúde da mulher. Isso é importante, esse dinamismo, porque muitas vezes o pessoal é experiente, ele sabe do que ele está falando, então, mas muitas vezes não atinge aquela resposta, aquela pessoa está lá no cantinho sentada. Mas por que ele não falou sobre isso? De repente, um básico. Sim. Não é importante, mas aquela pessoa não sabe. Então, esse dinamismo, essa possibilidade de interagir é muito bacana. Né? E posterior a ela, né, a gente sempre preza também pela, eu acho, pela integração social, pela tornar um momento descontraído também, uma né? introdução maior, fica mais alegre o momento, né? E aí você vai ter E um aprendizado muito mais simples. Com certeza. Um momento artístico, né? Que é, então, do cuidado, né? Da mulher. E nesse dia também, Bialas, nós temos um compromisso muito grande junto à comunidade em fortalecer também a Liga de Combate ao Câncer, que é uma entidade hoje, já tem as suas bases e raízes bem consolidadas no município de São Paulo das Missões. Combate ao câncer. Então, é uma situação que está causando muita preocupação e está acontecendo a cada dia que passa. A cada dia, né? mais novos casos. Então, Isso. é uma entidade ali sem fins lucrativos que auxilia, né? Porque, infelizmente, sempre digo, o poder público, infelizmente, não tem condições financeiras de abraçar e sanar todas as dificuldades. Então, para isso, existem as associações, as entidades, e a Liga é uma das entidades, então, que auxilia, né, esse pessoal, junto em parceria com a saúde, assistência, as primeiras damas, vai ser, então, disponibilizado, eles vão vender lanches, né, e esse, para arrecadar lucros, né, que eles estão construindo a sua sede própria. Então, também esse evento também tem esse viés solidário, e assim, a população paulistana, ela é exemplo de solidariedade. Então, a gente estende esse convite, vai vir o convite oficial, né, nas redes sociais, né, mas já dando um pouquinho uma prévia do que vai ser, a gente convida a todos, né, que vem no dia 8, as mulheres, né, esses momentos são para elas, no dia 8, a partir das 19 horas, lá no pavilhão, com certeza dia muito... 8 vai ser o meio de semana, vai ser numa quarta-feira. Quarta-feira, né? Um dia bom, né? Não é no início da semana, já tá quase beirando o fim de semana. Aquela semana que passou. Com certeza. Né? Mas, assim, acima de tudo, é vir buscar o conhecimento, buscar apoio, né? E ajudar essa entidade tão importante, então, que é a Liga, né? Através de uma palestra super importante, que são 2 profissionais que atendem, né? Temos alguns pacientes que estão em tratamento com eles e que tragam muita informação nesse momento. Quem está passando pelo processo, venha de se fortalecer, com certeza vai ter uma mão amiga, sempre tem, né? Através da Liga, através da administração, ali um momento. E quem ainda não fez seus exames, procura a Secretaria de Saúde. É importante. Essa é a mensagem. A gente disponibilizar, a gente tem disponível profissionais da saúde, uma estrutura de saúde, que eles procurem, né, sempre a saúde. Porque eu sempre digo, a saúde em primeiro lugar. Tendo saúde, a gente vai, né, vai longe, né? Então, essa forma de promover a saúde, mas de uma forma leve e de uma forma solidária, é esse evento dia 8, então, às 19 horas, lá no pavilhão. Kelly Soares, secretária de Desenvolvimento Social e Pessoa Idosa, mais uma jovem secretária, mais uma, não a conhecia, estou conhecendo hoje pessoalmente, já ouvi falar assim. Inclusive, você tinha uma matéria tua na Câmara, você esteve participando de uma explanação na Câmara, e eu assisti, essa menina fala, e tem conhecimento, é bom. Parabéns ao prefeito Berdan, vice-prefeito Roque, por estar inovando essa questão de secretários e tal. É muito, muito comentado isso. Não é eu que estou comentando aqui, mas a rede social como um todo comenta muito. Eu falo de secretário de... Não é mais secretário agora, de comunicação. É diretor. É diretor, né? O Lucas que cede o espaço gentilmente para mim poder trabalhar aqui, né, Lucas? Um abraço para ti.
secretário de Educação, de Saúde, Obras, Agricultura. Alisson, né? Isso. Esteve conversando comigo na última sexta-feira aqui. E você, que estou conhecendo hoje? Microfone à disposição, porque não é que nós não tenhamos assunto, nós temos muito mais assuntos, mas nós somos escravos do relógio, e aí a gente precisa ir aos finalmente aí. O que mais você teria para comentar, por favor? Eu agradeço o espaço, né? E vai ter mais. Com certeza. Vai ter muito mais. Eu brinco que se deixar eu falo horas e horas, mas a gente tem essa experiência, Bialas, essa oportunidade que o prefeito Berdan, já estive no primeiro mandato dele junto com o seu Moacir, e ele fez o convite, a gente prontamente aceitou, pois a gente acredita num projeto que o prefeito Berdan e agora o vice Roque, eles têm para São Paulo das Missões. É um plano de governo muito amplo e com diretrizes pontuais. É a união, né? União hoje de 2 partidos que até pouco tempo atrás eram rivais políticos, mas essa juventude veio também trazer, e um anseio também de que as mudanças precisam ser vistas. E uma visão um pouquinho diferente, né? E dar a oportunidade. É o que o prefeito Berdan sempre deixou claro para nós, a oportunidade, a confiança que ele tem em cima das secretarias, o trabalho em equipe. Então, assim, claro, temos o prefeito Berdan e o vice como o nosso direcionador, que dá uma direção, né, no nosso trabalho, mas a confiança e essa inovação, né, da união, da experiência com a juventude também. Sim, somos um município, vamos dizer assim, com idosos, né, um número expressivo de idosos, mas também tem a juventude, né, que traz consigo a sua vontade de fazer a diferença. E como é bom conversar escutando o passarinho cantar aqui na janela, né? É show de bola. Esse barulhinho aqui é o passarinho cantando na janela aqui, né? Trazendo novidades, né? Desculpa me interromper, mas é um clima muito agradável. Escutar um passarinho cantando aqui na janela é muito bacana. A gente escuta, quando o passarinho canta é porque traz as boas novas. Então, eu acredito que é isso. A administração, ela se reformulou, né, com a juventude, com a experiência, para a gente buscar o melhor para nossa comunidade, para nossa população, porque eu sempre brinco com o pessoal. Quem se elegeu foi o prefeito Berdan e o vice Roque, mas nós fomos elegidos por eles para comandar, para ajudar nesse processo. Então, acredito que está se mostrando, a população está vendo, a região está vendo o esforço, né? Como disse e repito, não conseguimos fazer tudo, porque a gente ainda é limitado, não por nós não querer, mas fatores, leis, financeiros, enfim. Mas pode ter certeza que o São Paulo das Missões está mudando o rumo, construindo políticas sólidas, ações sólidas, e com certeza a população reconhece, né? E é o nosso compromisso com a população, fazer uma política eficiente, que traga os bons resultados, plantar hoje para colher o amanhã. Kelly, prazeraço, muito obrigado pelo esse bate-papo. Na verdade, ter uma entrevista, depois que eu saí do rádio, não trabalho mais em rádio, agora só rede social, eu não uso mais a entrevista. Raramente, um podcast, mas esse bate-papo leve, livre, solto, claro, com toda a responsabilidade que é exigida, né? Mas é muito bom conversar assim abertamente com diálogo informativo, né? A comunidade precisa. Obrigadão, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tá certo? Logo de volta aqui. Tá bem. Logo de volta aqui para nós conversarmos, tem muito mais assunto. Tá bom, com certeza. Isso.